Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre Davi quando teve que fugir. Alguém vai dizer, mas um servo de Deus tem que fugir? Há situações difíceis em que nós nos humilhamos e não temos o que fazer, temos que abaixar a cabeça, sairmos derrotados ou temos que voltar atrás. A vida cristã não é só de altos, tem os baixos também. Um exército numa guerra não só tem vitórias, tem momentos em que ele tem que fazer alguma retirada estratégica, isso para não expor seus soldados a morrerem desnecessariamente. Diz o ditado que um bom general reconhece quando não tem condições de fazer a guerra naquele momento e faz uma retirada. Ele sabe quando perdeu aquela batalha. Ele perde uma batalha para não perder a guerra. O bom general, o líder, sabe disso. O cristão tem que aprender que há momentos difíceis na nossa vida e Deus nos faz passar pela dor, pela luta, pela fraqueza. Deus permite o espinho na carne para nos quebrantar, nos humilhar, e aí a gente vai de cabeça baixa ficar humilhado, porque há situações em que a enfermidade nos vence, então nós somos derrotados pela enfermidade. Nós temos fé, cremos no poder de Deus, queremos que Deus nos cure e a gente não consegue, a gente continua enfermo. Isso traz uma tristeza muito grande para nós, o reconhecimento da nossa limitação, da fraqueza, na nossa impotência, na nossa incapacidade de resolver aquela situação. Nós clamamos a Deus, parece que Deus não atende, não ouve. Há situações financeiras de mesma maneira, a pessoa entra em pânico, em desespero, trabalha, a pessoa faz o que pode e não consegue resolver os problemas financeiros. Há problemas íntimos com relação ao pecado que habita em nós. É o caso do apóstolo Paulo com o espinho na carne. Ele não conseguia vencer aquela fraqueza que o levava a pecar. Ele tinha aquilo como mensageiro de Satanás que o esbofeteava, humilhava, porque ele que pregava para os outros, naquela área ele era fraco e pecava sempre. Esse espinho devia ser uma coisa muito íntima que não o expunha. Não eram pecados que ele pecava com outras pessoas. Vamos assim exemplificar de uma maneira bem nítida. Não era que ele pegava mulheres, adulterava com mulheres, porque aí o pecado teria consequências coletivas e públicas. Não era isso. Era uma coisa dele, sozinho. Ele e Deus. Ele pecava sozinho com Deus e ficava arrasado por causa daquilo. Mas era uma maneira de Deus controlar o eu dele para que Paulo não se engrandecesse. Esse espinho na carne funciona na vida de cada um de nós para a gente não se ter como moralista, como muito bom, como melhor do que os outros. É muito comum o crente se sentir melhor do que os outros, se sentir mais merecedor das bênçãos de Deus. E quando vem o espinho na carne, aquilo nos humilha. Deus permite certas derrotas, experiências duras, difíceis, negativas, onde a gente fica totalmente arrasado e humilhado. Mas isso é para o nosso bem, é para que Deus possa continuar a nos usar. Porque se a gente se engrandecer, Deus não pode mais nos usar. Por isso, Ele permite um espinho na nossa carne, Ele permite uma derrota na nossa caminhada, Ele permite uma fraqueza na nossa vida espiritual, para que nós tenhamos o eu quebrantado. Tudo isto é bíblico. Agora eu quero falar sobre Davi, quando no reino estava muito forte, poderoso, já tinha vencido todas
as batalhas com relação a povos vizinhos. O país estava rico, Davi estava com um poder totalmente consolidado, mas ele se acomodou espiritualmente e o povo também se acomodou espiritualmente. Davi chega a desabafar que no reino dele, a maioria na corte, daqueles que estavam com ele no palácio, estavam longe de Deus, no pecado. É triste isso. Imagine você na igreja, você está buscando o Senhor e aquele monte de gente vivendo na carne, brincando com as coisas de Deus. A gente fica muito triste. Mas se o líder fraqueja, o resto do povo mais ainda. O líder tem que lutar, perseverar, nem que fosse como Josias na Bíblia, que lutou, que perseverou, apesar de o povo não acompanhar, mas ele se esforçou. E enquanto ele viveu, houve uma tendência de avivamento, um despertamento do povo. O líder tem que estar sempre puxando o povo. O líder não pode se igualar ao povo, não pode se acomodar. O líder tem que ser mais espiritual do que o povo que ele lidera. O líder tem que estar puxando para Deus, para cima. O líder tem que estar sempre fazendo mais. Eu lembro do irmão Geraldo em Friburgo, que disse o seguinte: quando ele era novo, trabalhava com o pai, trabalhava muito na lavoura, trabalhava quase que de sol a sol, e o pai era exigente. Ele e o irmão tinham que trabalhar muito forte, pesado mesmo com o pai. Mas o pai tinha uma característica interessante: quando eles voltavam, tinham que carregar lenha. Se ele carregava 2 paus de lenha, o pai carregava 3. Aí no dia seguinte, ele carregava 3, o pai carregava 4. O pai tinha que fazer sempre um pouco mais para dar o exemplo. Eu achei interessante isto, e o exemplo ficou. Eles são trabalhadores, os filhos. O pai já envelheceu e os filhos são trabalhadores. Deus quer que o líder esteja puxando o povo. O líder tem que orar mais do que o povo. O líder tem que ser mais espiritual do que o povo que ele lidera. O líder tem que trabalhar mais. Ele tem que ser exemplo de trabalho. Ele tem que puxar o povo na direção de Deus. Naquela época, Davi se acomodou. Davi, que já tinha feito isto, puxado o povo na direção de Deus, agora se acomodou. O povo se acomodou mais ainda. A carnalidade tomou conta da corte de Davi. Ele ficava arrasado com aquilo e não sabia como reagir. E continuou sem saber o que fazer, acomodado, até que Deus agiu. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus sabe. Se você se acomodar, Deus vai incomodar você. Deus tem me dado muitas visões de cadeira quebrada, cadeira derrubada. Pessoas que se acomodam, Deus derruba da cadeira para se incomodarem. Isso está acontecendo com você? Deus está incomodando você porque você se acomodou? Pense nisto. E no caso de Davi, aqui em 2 Samuel, no capítulo 15, nós encontramos esse relato muito triste da conspiração contra Davi. Absalão, filho de Davi, aproveitou o ambiente de insatisfação e se tornou líder da revolta contra o pai. Davi, quando soube de tudo aquilo, quando examinou a situação, ficou tão arrasado que disse: para mim, não há outra saída senão fugir. Se eu enfrentar numa guerra esses opositores, vai muita gente morrer e por causa disso eu não vou lutar pelo poder, eu prefiro fugir. Eu não vou enfrentar essa guerra, eu vou fugir. Ele fugiu para não haver um banho de sangue, não haver uma guerra. Mas não adiantou, porque a guerra foi atrás dele e o banho de sangue aconteceu, inclusive o filho morreu. Deus dirigiu como soberano. Deus dirigiu as circunstâncias para que tudo aquilo acontecesse. Meu irmão, Deus dirige as circunstâncias. Que você saiba disto também, minha irmã. Deus dirige as circunstâncias, nem que seja pela dor. Quando a dor se abater sobre a sua família, Deus está no controle para o bem, para despertar essa família.
Quando a situação fica muito difícil, quase insustentável, Deus está no controle para despertar vocês a se voltarem para Ele. Um dos proveitos, uma das bênçãos decorrentes daquela situação, eu quero fazer referência aqui, é que Davi pôde saber quem era fiel a ele. Quando ele fugiu, ele não programou, não planejou uma fuga. Aconteceu, recebeu a notícia, uma meia hora no máximo, depois ele estava indo embora. E então as pessoas que estavam com ele vieram. E aí, majestade, o rei Davi, e aí, o que vai fazer? Eu estou indo embora. Então eu vou com o senhor. Foi o que eles disseram. Os homens do rei disseram: eis aqui teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu, pois, o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para tomarem conta da casa. Bom, a existência de concubinas já era um mal. Davi, como um homem de Deus, não precisava de tantas mulheres. Concubina era uma mulher praticamente só para sexo. Não era uma esposa com dignidade, era uma mulher quase que só para sexo. Isso não era do agrado de Deus, ter concubina. Mas o Davi pôde, e graças a Deus, ele deixou as 10 concubinas para cuidarem da casa. Depois ele ficou livre daquelas concubinas também. Mas ele pôde saber quem era fiel que o seguia. Entre os que o seguiram estavam os sacerdotes. Isso é muito importante. Meu irmão, você pode estar mal com muitas pessoas, mas não esteja com seu pastor, com seu líder espiritual, com aquele que Deus colocou como sacerdote na sua vida, como líder espiritual, como pai espiritual ou mãe espiritual. Seja fiel a ele, seja fiel a ela. É coisa horrível não ter pastor. Ser ovelha sem pastor é praticamente um suicídio espiritual. Ser ovelha sem pastor. Eu vou repetir. É praticamente um suicídio espiritual querer ser ovelha sem pastor. A natureza de ovelha é dependência. A ovelha é dependente, ela precisa de um pastor. Mas quando a ovelha se arroga a querer viver a vida cristã sem pastor, é um crente autônomo, independente, que quer viver por si só sem pastor. Eu repito, é um suicídio espiritual. A ovelha é um animal bobinho. Um cachorro pequenininho ataca uma ovelha e pode até matar uma ovelha. A ovelha é um bicho muito bobo, indefeso e precisa de um pastor. E aqueles sacerdotes, Davi tratava muito bem, porque eram homens de Deus, o Zadok e o Abiatar. E Davi então teve a fidelidade do Zadok, do Abiatar e dos filhos deles também. Isso foi muito importante para com Davi. Então eu quero deixar essas exortações para você. Saiba que há situações difíceis em que você vai cair, vai ter que fugir, vai perder uma casa, perder um emprego, você vai ter que perder amigos, alguém vai ter que perder um namoro, um noivado, alguém vai ter que perder sua saúde para ganhar sua vida espiritual. Situações difíceis vão acontecer para que você esteja com Deus e não perca o Senhor. Nessa situação você vai saber quem são verdadeiramente amigos, quem são fiéis a você. E isso é um ponto bom. Agora, o mais importante, cultive seu relacionamento com seu líder espiritual, aquela pessoa que Deus colocou para pastorear você. Não queira ser um crente independente e sozinho. Tenha alguém que cuide de você, que zele pela sua vida espiritual. Faça como Davi. A corte estava uma bagunça naquela época de Davi. Ele teve que fugir daquela revolta e a maioria da corte ficou com os revoltosos, com Absalão. Davi ficou muito decepcionado ao verificar que a maioria dos que estavam com ele não eram fiéis.
mas alguns poucos eram fiéis e isso ajudou muito a Davi. Entre eles, os sacerdotes. Queira sempre cultivar fidelidade com o pastor, com os líderes, a pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida. Entenda isso, porque há momentos difíceis, e nesses momentos difíceis você vai precisar da bênção de Deus. E nessa hora é bom que você tenha esse líder, esse pastor pessoal com você para abençoar a sua vida nos momentos difíceis, porque se você não passou, vai passar por esses momentos difíceis também.